Boa noite a todos. Obrigado pela presença. É muito bom voltar aqui nessa sala, ver mais uma sessão do mestre Neville de Almeida, esse cineasta que eu admiro muito, senhor de grandes obras do cinema nacional, e hoje ver essa grande obra numa tela grande é um sentimento maravilhoso. Eu assisti esse filme quando eu tinha 15 anos de idade, a primeira vez. E depois, no Cine Fantasy, que nós fizemos uma homenagem, ainda na pandemia, e só hoje que eu vi numa tela grande. Então, Neville, parabéns novamente. Por favor, venha até aqui. Neville de Almeida, gente. Qual o seu lado? Olha, que bom que vocês todos ficaram. Nós somos companheiros dessa sessão histórica. Eu quero dizer que eu estou muito emocionado de ver esse filme. Nunca pensei que ia ficar tão emocionado assim, tinha muito tempo que não via. E vocês são meus e minhas companheiras dessa emoção, porque essa é a verdade. Nunca vi um filme igual a esse. Ninguém aqui nunca viu um filme igual a esse. Nunca foi feito um filme igual a esse. O que mais caracteriza o cinema, a coisa mais que aparece mais no cinema é a hipocrisia. O que mais aparece no cinema é o moralismo. O que mais aparece no cinema é a mentira, é a falsidade, é a estupidez, é a ignorância. E temos aqui um filme feito, acho que foi no final da ditadura, quando acabou a ditadura, hein? Enfim, isso é muito importante. O Rio Babilônia, estou muito emocionado de ter visto esse filme. E estou vendo aqui esse público, essas pessoas todas. Estou vendo que o problema aqui não é quantidade, é qualidade. É a qualidade de vocês que ficaram para ver o filme. Eu gostaria muito que vocês pudessem falar, que não seja uma coisa assim do Neville falando e todo mundo ouvindo. Eu acho que devia haver uma ida e volta, vocês e nós. Não só a gente, mas vocês também. Não adianta ficar impressionado com o filme. Muita gente fala, pô, tem muito sexo, né? Mas eu queria dizer que não tem um minuto do que tem nesse filme aí que não esteja acontecendo hoje, não só no Rio, aqui também. Nada que tenha nesse filme está errado, nada que tenha nesse filme é mentira, nada que tenha nesse filme é exagero. Ah, tem muito sexo? Tem. Tem muita roubalheira? Tem. Então, a verdade é que falta ao cinema coragem, falta ao cinema capacidade de encarar a realidade, falta ao cinema verdade, falta ao cinema vergonha na cara. O cinema brasileiro está muito broxa, não só o cinema brasileiro, mas muito broxa, e é um cinema enganador, adepto da chantagem ideológica. A verdadeira ideologia, a verdadeira situação social de um país está aí nesse filme. É a pobreza e a riqueza, é o exagero, é tudo que eu já falei antes, na hora que eu cheguei aqui. Tem que falar mais uma vez que nunca foi feito um filme como esse, nem antes e nem depois, desde que o cinema foi inventado, por causa dessa coisa
que mais caracteriza o cinema. Não falo só do cinema brasileiro, falo do cinema mundial e falo também do cinema de hoje, porque já houve mais verdade no cinema. Essa coisa de ver o que nunca viu, fazer o que nunca fez, é próprio da arte, é próprio do artista. O artista não está aqui para ser conformista. O artista não está aqui para mascarar a realidade. O cinema é feito de arte, de verdade, e a arte não tem preconceito. A arte é livre, a expressão é livre. Se a gente acha que tem muito, é pouco. Ainda tem mais. Sinto falta de ir ao cinema e ver um filme como esse. Neville, o Rio de Janeiro já foi retratado de várias formas no cinema, por vários cineastas. E você sempre fala que o Rio Babilônia, eu vejo que ele é único porque mostra um Rio daquela época, mas que é um Rio hoje, presente. Você fala do erotismo, das drogas, da polícia, então, da violência. Então, esse Rio continua presente nos dias de hoje. Então, o Rio Babilônia é um filme atual. Se você fosse refilmar o Rio Babilônia, seria dessa mesma maneira? O que você trocaria? O que você ia expor hoje no Rio de Janeiro, num novo Rio Babilônia? Quem lê jornal, quem acompanha o que está acontecendo, sabe que hoje ainda é pior. Hoje, prenderam lá o cara do Banco Master. Hoje não são milhões, são bilhões. Prenderam na hora que ele estava pegando um avião para fugir do Brasil, como nesse filme. Não é? Então, se eu fosse fazer hoje, bastava ser sincero, bastava ser o que não tem no ser honesto, bastava ser autêntico, bastava ser artista. O papel do artista é esse. Se eu fosse fazer hoje seria bom para fazer São Paulo, Babilônia também, não é? Belo Horizonte, Babilônia. Os canalhas estão em todos os lugares. Não é privilégio do Rio. A prostituição está em todos os lugares. A pobreza está em todos os lugares. O exagero do absurdo, da pobreza e da falta de condição, da injustiça social é muito grande. Eu acho que é muito claro isso. Essa convivência da injustiça social é a coisa mais importante que tem. Tem uma coisa que mais cresce. O que cresce mais no Brasil? O que cresce mais no Brasil são as favelas. Não é? Cada dia tem mais. Quantos milhões de pessoas moram em favela? Mas isso não parou, não. Isso continua. O que cresce mais no Brasil é a injustiça social. O que cresce mais no Brasil agora, com os veículos modernos de comunicação, são os golpes. Tudo é bilhão. O Correio é bilhão, o Banco Master é bilhão, o INSS é bilhão, é tudo bilhão. Não é mais 1.000, não é mais 10.000, não é mais milhão, é bilhão. Então, se alguém fosse fazer um filme agora, tem muito para fazer. Eu cobro do cinema brasileiro capacidade, invenção, criatividade e talento. Se vocês estão aqui vendo esse filme, eu estou dizendo o seguinte: está faltando filmes como Rio Babilônia. Está faltando no cinema mundial. Você vê os grandes filmes. Os grandes filmes têm muita porcaria entre os grandes filmes. Tem muita coisa escondida. O verdadeiro cinema está fazendo muita falta. Está fazendo muita falta.
E está fazendo mais falta ainda o talento, e mais falta ainda a verdade, e mais falta ainda a realidade. Não há nada que tenha nesse filme que não esteja acontecendo hoje. Eu acho que o filme, de uma certa forma, ele é profético. E eu gostaria também de ler o certificado de censura desse filme. Mas antes eu quero que vocês falem. Nós já vamos passar daqui a pouco, né, Vili? Só vamos falar um pouco da questão do erotismo do cinema, né, das suas obras, e que você sempre tem, né, é muito presente nos seus filmes, aqui no Rio Babilônia também, com essa opressão social. E por que o medo dos cineastas brasileiros, do cinema brasileiro, de explorar a questão do corpo, não só do feminino, como do masculino? Você coloca isso numa Tua Família Foi ao Cinema, que você tem closes ali no sexo, tanto da Cláudia Raia como do Frota. Você coloca isso muito exposto, né? E você faz isso aqui também. Então, você é um cineasta que fazia isso já em 70, 80, né? Quer dizer, antes, né? E eu não vejo isso no cinema atual. Eu acho que a gente não pode falar só do Brasil. Eu acho que está faltando no cinema americano, no cinema inglês, no cinema indiano, no cinema chinês, no cinema francês. Está faltando. No cinema mundial está faltando vergonha na cara para mostrar as realidades. Nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos agora o caso Epstein, não é? Mais de 250 menores de idade exploradas nos bacanais que o Epstein promovia, que o Trump era um dos convidados que estava lá, como esse deputado do nosso filme. A gente tem que comparar com a realidade, com o que a gente vive, com as notícias que você escuta todo dia. Se você ligar a televisão agora, vai estar falando no caso dos Estados Unidos, quando o Trump, não é, o atual presidente, participava desses bacanais igual esse aqui. Aqui é apenas uma dramatização. É uma dramatização. É a dramatização do ato sexual. É a dramatização, não é uma coisa explícita. E as pessoas sempre perguntam, não, mas na cena da piscina, que, aliás, é uma das maiores cenas da história do cinema mundial, né? Hein? O cinema é muito cínico, né? O cinema é uma vergonha. Das maiores cenas do cinema mundial, né? Aí ele falou assim, mas entrou, mas comeu, mas aconteceu. Claro que não, aquilo é uma dramatização. Tem um diretor, tem um roteiro, tem uma história, tem os atores, tem os personagens. Eu, vendo o filme aí hoje, eu fiquei com muita saudade de muitas pessoas que estão no filme que não estão mais aqui entre nós. Então, isso é a dramatização. O cinema é a arte da dramatização. Isso aqui não é a realidade. Isso não é um documentário. Isso tudo é uma dramatização. E é para isso que tem que ser o cinema. É para isso que é o cinema. Então, esse problema do sexo não chega a ser um problema, né? As cenas de sexo são muito bem feitas. E, principalmente, os atores e as atrizes são geniais. São geniais mesmo, não é? Como falar dos anos 80 sem falar da cocaína, sem falar do sexo, sem falar da corrupção, sem falar do que a gente vê nesse filme o tempo todo. Esse é um filme que acho que o cinema devia ser sempre assim. Não precisa fazer a dramatização, ela está em todos os níveis da sociedade, todos os níveis da psicologia, todos os níveis do comportamento. O comportamento é muito importante também. Aí você tem coisa mais careta que o cinema americano? Não tem, né? Tem umas
coisa mais safada e sem vergonha que os filmes que ganham o Oscar. Não tem, né? É tudo conformista, é tudo armação, é tudo, para mim, que sinto falta de ver um filme direito, um filme de verdade. Nós temos que elogiar a história do cinema e a história dos grandes mestres do cinema, como Pasolini, Pier Paolo Pasolini, com seus filmes espetaculares. Nós temos que elogiar os grandes diretores de todos os tempos que tiveram a capacidade de fazer, né? Então, a verdade é que o público está fugindo dos cinemas por causa da caretice, da mentira do cinema, da falsidade. Essa palavra que define o cinema, que é o moralismo, e nenhuma palavra define melhor o cinema do que o que a gente vê nesse filme. Então, não é só... Aí você vai fazer um filme que não fala do que está acontecendo na rua. Se você sair daqui agora, andar alguns metros, alguns quilômetros, você vai ver tudo que tem nesse filme. Está tudo aí. Agora, a palavra é a falsidade, a palavra é o fingimento, a palavra é a falta de verdade. Nós esperamos do cinema histórias lindas, histórias comoventes, histórias maravilhosas que abrangem todas as camadas da sociedade, todos os tipos. E esse é um desses filmes que fala de uma verdade, que mostra que o cinema deve ser invenção, criação, qualidade. Olha a qualidade desses atores, olha a qualidade dessas atrizes. Para mim é emocionante mesmo. Quero mais disso no cinema. O filme não tem que ter só sexo, não tem que ter droga, tem que ter nada. Tem que ter uma boa história, tem que ter talento. E o talento é o que mais está faltando no nosso cinema. Mas não é só o nosso cinema. Nós não podemos ser injustos, né? Agora, o cinema mundial é dirigido por pessoas totalmente incompetentes, pessoas desumanas, pessoas que só fazem... O cinema está acontecendo com o cinema uma coisa que estão tentando fazer com o futebol. Querem acabar com o futebol arte, querem acabar com o cinema de arte, querem fazer o cinema da hipocrisia. Essa é a palavra que define o cinema atual. Hipocrisia. Hipocrisia dos que fazem, hipocrisia dos que dirigem, hipocrisia dos que escrevem, hipocrisia dos que fazem, que produzem, que dirigem. E esse nosso filme é um exemplo disso. O filme foi proibido, interditado, ficou 2 anos preso, o filme foi destruído, com mais de 18 minutos de cortes, vários cortes. Tenho aí o certificado. Essa coisa, essa luta e a covardia da classe cinematográfica, a classe da intelectualidade, a covardia da intelectualidade, tudo isso é muito importante. Nós não podemos fazer aqui um muro de lamentações. Tá? Isso aqui não é um lugar para ficar reclamando, mas é um lugar para falar a realidade que aconteceu ali nesse filme, o que fizeram com o filme, como foi perseguido, como foi apedrejado, como foi rejeitado, por o único motivo da qualidade do filme. Mas não vamos fazer aqui um muro de lamentação, vamos fazer aqui uma comemoração. Eu, para mim, acho que essa sessão é uma consagração. Essas são as palavras certas. Consagração e comemoração. Estamos todos aqui e tivemos a oportunidade de ver juntos esse filme. Isso, para mim, é o mais importante. Eu nunca vou esquecer essa sessão aqui. E vou agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Eu quero mesmo que vocês falem. Não deixem só o Neville falar,
e nem o Eduardo, mas o Eduardo tem muita coisa para falar. Não vou falar não. Só vou destacar, gente, esse é o livro Além Cinema, tá, do Neville de Almeida. Tem o Neville cineasta, o Neville artista, tá? E o destaque nas páginas 228 e 229 é justamente sobre a censura, né? A classificação no dia 15 de 12 de 82 da senhora Solange Maria Teixeira Hernandes, que ela apenas retalhou o filme no rolo 2, 3, 4 e 6. Ela tira praticamente o que o Neville fala, né, 18 minutos do filme. É um absurdo. Então, desde aquela cena das patinadoras, a cena da piscina, o uso de drogas. Então, esse filme ficou aí um bom tempo parado e só conseguiu mesmo depois de muita disputa, né? Quem viu o documentário do Neville, você vê que ele desde o Jardim de Guerra, né? Então ele tem a censura muito forte, né? Eu acho que é o cineasta mais perseguido do nosso cinema. Então, praticamente todos os filmes ele teve algum momento que estava ali em cima dele, né? Então, ele é um guerreiro, é um cara que não parou de fazer cinema e sempre colocando o dedo na cara de todo mundo. Eu vou deixar vocês, senão vou ficar falando aqui o tempo todo também, não é legal. Então, aberta a censura. Eu só queria, antes, quem já tinha assistido o filme? Bacana. Então, alguém tem perguntas? Boa noite, Neville. Aqui. E aí? Foi incrível poder ver o Rio Babilônia pela primeira vez na tela, nunca tinha visto, sempre foi na televisão, computador e tal. Foi uma experiência bem forte, assim. Eu acho que o filme ele tem nuances de contradições, de sentimentos, de repulsa, alegria, risadas, que eu acho que é um filme que tem uma complexidade muito interessante. Queria fazer 2 perguntas para você, Neville. Uma do ponto de vista documental da cena do feijão. Queria perguntar para você se a cena do feijão ela tem uma coisa de um cinema real, assim, do ponto de vista dos participantes da cena, do coro, se eram pessoas da comunidade, da favela, que eles pegaram, porque eu percebi que a decupagem é uma decupagem bem longe, como a câmera estivesse quase observando de fora, se é uma cena que o pessoal começou a pegar o feijão para levar para casa. Pensando nisso, me lembrei de uma cena totalmente distinta, que é a cena do Eles Não Usam Black Tie, da Fernanda Montenegro, que separa o feijão. Diferente dessa cena, a cena do feijão da Fernanda, do Leon Hirschman, é uma cena totalmente apolínea, no sentido dentro, na casa. A sua, quase apoteótica, dionisíaca demais, mas tem uma força igual. E outra coisa sobre o Mandu Sarará, a música final. Você pensou isso do Vila Lobos? Você pensou essa trilha final já no roteiro ou isso veio da montagem? Obrigado e boa noite. É muita pergunta, é muita coisa. Qual é a primeira para a gente falar? Do feijão. Pura realidade. O saque numa favela, numa comunidade pobre, ele é totalmente real e ele acontece sempre. Se você chegar com um caminhão cheio de feijão, cheio de alimento, cheio de coisa, numa favela e esse caminhão enguiçar ou parar ou ser abordado, vai acontecer isso. Nós fizemos com as pessoas daquela comunidade, no bairro do Bangu, no Rio de Janeiro. Não foi difícil. Isso aí, tudo aí é verdade, né? Então, essa coisa... Você falou que fez a Montenegro e quem? Eles não usam black tie. A maior parte das coisas estão no roteiro, mas o final é um poema de Pablo Neruda também, e a música vem em seguida, Vila Lobos. Eu acho que quando você faz o filme, é a soma da cultura daquele momento, daquele país, daquela gente, daquela cidade, daquele lugar. É a própria cena.
é próprio isso mesmo. Quando eu faço um filme, eu acho que a primeira coisa, eu acho que eu falei antes, eu não gosto de fazer, eu só gosto de fazer o que eu nunca fiz. Mas mais do que nunca fiz, mais do que eu nunca vi, mais do que ninguém nunca fez. Então você tem que se esforçar muito, não é isso? Para trazer uma verdade verdadeira. E não, as pessoas ficam fazendo filme para mascarar a realidade. Gastam um tempo enorme mostrando conversa fiada, atendendo telefone, abrindo porta, fechando porta. Nós gastamos o tempo com a verdade, não é isso? Mas eu nem me lembro dessa cena da Fernanda Montenegro. Quem é a Fernanda Montenegro? No meio de tantas atrizes importantes que tem nesse filme, tantas atrizes que se entregaram, que se colocaram, que viveram intensamente o filme, que eu até esqueci momentaneamente quem é a Fernanda, mas eu tenho grande admiração pela Fernanda também. Ela tem feito um grande trabalho, mas eu acho que existem umas 50 atrizes brasileiras tão boas quanto a Fernanda Montenegro. Não aparecem tanto, eu espero que possam vir aparecer. Essa é a ideia. Dá para ouvir? Aí foi. Boa noite, eu quero agradecer do caralho, assim, tudo, tá aqui com você, Neville, muito, muito foda. A minha pergunta, ela tem relação também com a trilha sonora. Eu sou um pouco obcecada pelo filme, já vi ele algumas vezes, e eu gosto muito da trilha sonora, eu acho que ela traz uma temperatura muito boa para as cenas. E só tem uma cena que eu não consegui descobrir até hoje qual que é a música, que é a cena da praia, da Lindamar com o Antônio Pitanga. E, assim, eu já cheguei aí atrás da filha do Lincoln, e ela também, que fez uma curadoria de uma playlist do Rio Babilônia no Spotify, ela não sabe qual que é essa música. Então, eu queria saber se houve alguma fita ou algum armazenamento, se tem algum espaço online que tem essas informações outras do filme, sabe? Olha, a trilha sonora do filme foi feita pelo maestro Lincoln Olivetti e pelo grande músico Robson Jorge. Todos dois já não estão mais entre nós. Eles espetaculares, muito bons eles. Eu fico emocionado de ver o trabalho do Lincoln Olivetti, como ele é atual, como ele passa o clima do Rio, como ele passa o clima tropical, como ele passa o clima de alegria, como ele passa tudo isso. Eu não sei o que você está falando. A sua pergunta é muito boa. Aquela cena da praia é muito boa, não é? Eu gosto muito da atriz americana com o Antônio Pitanga. Sensacional. Mas eu acho que foi o Lincoln que fez. Você está dizendo que não foi ele, que não tem informação, né? Não, eu vou falar o seguinte, eu vou procurar saber, eu vou procurar para ver nos meus, no que eu tenho conhecimento, porque a base é o seguinte, você passa o filme e o Lincoln foi compondo, ele compôs o filme inteiro. Tá? E quando tem música adicional, ele também participou. Ele participou intensamente do filme. É uma homenagem muito grande ao Lincoln. Eu vou procurar saber que a sua pergunta é uma pergunta que mostra muita sensibilidade e muito conhecimento mesmo. Eu quero te agradecer a tua pergunta. Não tenho condição de dizer aqui agora a sua pergunta, mas eu vou procurar saber. Mas eu tenho a impressão que foi o Lincoln. Eles falam que não foi, Sem dúvida. Você sabe que eu chamei o Lincoln, eu chamei o Jorge Ben para fazer o tema. Tá? Eu vou contar isso aqui agora. Eu chamei o Jorge Ben para fazer o tema.
e o Lincoln para fazer a trilha, e o Robson. E aí o Jorge Ben fez uma música, um tema para o filme. E aí o Lincoln falou assim, porra, Neville, que sacanagem, tu chamou o Jorge Ben para fazer o tema, a gente pode fazer isso muito melhor. Eu já tinha chamado, já tinha assinado o contrato, ele já tinha sido pago e já tinha gravado. Mas quando ele falou isso comigo, quando ele falou isso comigo com tanta sinceridade, com tanta verdade, eu falei, eu entendo o que você está dizendo e eu vou te dizer uma coisa. Faz a tua. Se for melhor, eu ponho. Eu já paguei, eu tiro essa e ponho a outra. Ele fez com essa... Tinha uma pessoa que ajudou na letra, que é a Naila Scorpio, que é muito boa também. Ele fez e me mostrou. Quando ele me mostrou, eu não tive a menor dúvida. Eu joguei a música do Jorge Ben fora e pus. E pus o Lincoln e o Jorge. Estou feliz de ter feito isso, viu? Ainda bem que eu fiz isso. Essa é a verdade. Ninguém... Mas o nome do Jorge Ben está no filme, está no cartaz, porque tinha um contrato assinado, já tinha sido pago. O nome está no cartaz, mas a música não. E a música é toda do Lincoln. É tudo deles. Eu queria ver se podia ler um trecho do certificado de censura. Eu queria ter uma atriz aqui, que é a nossa grande e poderosa Marina Wisnik. Eu queria que você lesse para mim, se é possível. Pode vir aqui. Eu não avisei para ela, não falei, nem pensei isso, mas tendo a presença de uma atriz aqui tão importante, eu queria ver se ela pudesse ler, entendeu? Boa noite. Continuação, cortes, Rio Babilônia. Sexto rolo, cena de orgia sexual. Cortar desde o momento em que aparece a estátua de uma mulher, iniciando-se as cenas de sexo grupal e uso de droga, com 2 homens e uma mulher sobre uma cama redonda, até a saída de Marciano e Cláudia do quarto. Sexto rolo, cunilíngua e felação. Eliminar, depois do momento em que os marginais chegam à festa, subindo as escadas do jardim, retirando desde a cena em que as 2 mulheres se acariciam, até quando assaltantes atiram e empurram todos para dentro da casa, gritando: isto é um assalto. Sexto rolo, homossexualismo. Retirar desde o momento em que o pederasta tira o biquíni e, virando-se, mostra o pênis, até quando aparece a legenda 7º dia. Segue? Pederasta. Cortes realizados em Rio Babilônia para apresentação na censura. Marciano e patinadoras. Suprimiu-se, após as patinadoras e marcianos caídos no chão, o momento em que, em plano próximo, o pênis do rapaz é acariciado e envolto em panos. Marciano e patinadoras. Suprimiu-se o plano em que Marciano acaricia a vulva das patinadoras. Marciano e Vera Moreira. Suprimiu-se o plano em que Marciano, após abrir o zíper da calça de Vera Moreira, introduz e não acaricia-lhe a vulva, juntamente com o plano da mão de Vera e de Marciano. Suprimiu-se também o close do rosto de Vera reagindo às carícias do parceiro. Daí segue. Vou até o... Tá.
Marciano e Cláudia e Eduardo. Após a caída dos três em cima, suprimiu-se o momento em que Marciano tenta abrir as pernas de Cláudia e depois, com uma tomada em close, beija demoradamente seu órgão genital. Suprimiu-se a tomada do alto, em que Eduardo, sentado na escada da piscina, estando Cláudia entre ele e Marciano, os dois últimos ainda dentro d'água. Suprimiu-se a tomada em plano médio de Cláudia, que insinuava uma ação de felação com Eduardo. Suprimiu-se também o plano lateral, em que o pênis de Marciano aparece, assim como a reação dos três no ato sexual, até a saída dos mesmos da piscina. E, por último, uso de drogas. Retirou-se todos os planos em que a cocaína é enfileirada sobre o violão, até o momento em que Marciano coloca um envelope com droga no bolso. Esse aqui? Senhora chefe substituta do Serviço de Censura. Uma comissão opinou pela interdição desse filme, enquanto duas outras sugeriram liberação com vários cortes. Assisti ao filme e considero, SMJ, que o recurso dos cortes retiraria a essência, que é bem pequena a letra, retiraria com alguma coisa da obra de forma integral. É bem pequena essa letra, vamos lá. Assisti ao filme e considero que o recurso dos cortes retiraria a essência da obra e, de forma integral, é inadequada a comercialização, mesmo para o público adulto, por contrariar a legislação censória vigente. A sua consideração, em 9 de dezembro de 1982. Opino pela liberação para maiores de 18 anos, com os seguintes cortes. Segundo rolo. Cena de triolismo. Suprimir, desde que Marciano e as jovens caem ao chão, aparecendo o pênis do rapaz, até o close dos pés com patins. Terceiro rolo. Retirar desde o momento em que Marciano abre o zíper da calça de Vera Moreira, enfia a mão, acariciando-lhe a vulva, suprimindo as tomadas em close. Quarto rolo, triolismo, cunilíngua e felação. Cortar, depois que Cláudia cai da piscina e beija Eduardo, toda a sequência de relacionamento sexual entre os três, até o enfoque de Marciano, Cláudia e Eduardo, descendo as escadas lado a lado. Quarto rolo, uso de drogas. Retirar desde o momento em que a cocaína é espelhada sobre o violão, até que aparece Marciano e coloca o pacote de droga. Até que aparece Marciano, colocando o pacote com droga no bolso. Olha, eu quero agradecer. Ela não sabia, nem eu sabia, mas eu tive essa ideia dela poder ler. Isso só dá os detalhes de como funcionava a censura. Funciona também agora. Agora é diferente, nem faz mais. Não é? Agora não precisa de censura. Os cineastas se censuram, os produtores se censuram. Essa é a realidade. Vocês veem que é sempre o close, é tudo, o corte era muito detalhado. Existia nessa época um código de censura no Departamento de Censura da Polícia Federal. E eles seguiam o corte. Essa é a ideia. Hoje existe a mesma censura, só que hoje ninguém mais faz. Essa coisa dos próprios artistas se censurarem, dos próprios artistas não poderem fazer, não quererem fazer, não querer ferir suscetibilidade.
E, dessa forma, começando a fazer um cinema muito longe do que o cinema deve ser e como deve ser. A censura foi muito cruel. A soma de todos os quadros daria mais de 20 minutos. E a maior parte dessas cenas estão aqui nesse filme hoje, que voltaram para o filme. Essa é a ideia. A ideia da censura é a ideia da ditadura, é a ideia da... É uma coisa... como é que pode dizer isso? De mutilação. Mutilação, principalmente dos órgãos sexuais mutilados, cortados. A própria palavra cortar. Dessa forma, é só para a gente ter uma ideia de como era a censura e como ela continua existindo. Antigamente, a censura era só da Polícia Federal, do Departamento de Censura, com o Código de Censura. Hoje, a censura é feita pelos produtores, pelos exibidores, pelos atores, pelos diretores, pelos roteiristas. Todos fazem censura hoje. Olá, boa noite. Obrigado pelo filme. Eu queria saber se teve algum dia específico da filmagem que foi mais desafiador do que os outros, ou pelo menos um dia que foi muito peculiar e interessante das filmagens. Obrigado. Já aproveito, Neville, quantos dias foram de filmagem, então, já que vai fazer isso? 6 semanas. 6 semanas. Procuro fazer com grande intensidade o tempo todo. Cada dia como se fosse o último dia. Cada filme como se fosse o último filme. Acredito que esse deve ser o caminho. Você não tem que esperar, tá, vai morrer amanhã e vai fazer o último filme. Você vai fazer sempre o último filme, o último trabalho. Não só no cinema, como na literatura, como na arte contemporânea, como em todas as coisas. Acredito que a minha forma de trabalhar é assim. Viver intensamente o que nós estamos fazendo. E a gente só tem que agradecer todo mundo que participou, que todo mundo está muito bem. Eu fico impressionado com a qualidade das interpretações. E a pergunta é muito boa, porque às vezes as pessoas têm um método lá, hoje é mais fácil, amanhã é mais difícil. Para mim sempre é difícil, mas é sempre fácil também. É sempre carregado de concentração. Você fica muito concentrado. Você não pode, não, no meu caso, de separar uma coisa da outra. Hoje é fácil, amanhã é difícil. Todas são com a mesma intensidade. Pelo menos deve buscar concentração máxima em cada cena, em cada momento. Essa é a ideia. Depois Alô. 3 perguntinhas rápidas. A primeira, tirando a parte de ser censurado, qual que foi a parte mais difícil de fazer o filme? A segunda, quanto custou o filme, se o senhor lembra? E até fez uma cara triste agora. E a terceira... Quanta pergunta, bicho. Não. Não, tá certo, faz mais. Eu tô tentando lembrar a última. Vai respondendo as duas, eu lembro a terceira. Olha, como é que é mesmo? Qual é a primeira? Deixa ela. Qual é a primeira mesmo? Esse filme. A cena da piscina é uma das cenas que eu gosto mais. Porque nunca vi na história do cinema mundial uma cena como aquela. Tão verdadeira, tão interessante, tão forte, tão envolvente.
Nunca vi, e ninguém nunca viu aqui, nem em lugar nenhum, nem na Rússia, nem no Afeganistão, nem em Nova York, nem em Paris. Para mim, a cena da piscina, eu filmo com muita simplicidade. O forte sempre é a emoção, sabe? É a concentração e a emoção. A cena da piscina, eu arranquei a tampa da caixa de isopor e amarrei a câmera na caixa e fazia com a câmera assim para chegar perto. E o fotógrafo dentro d'água com a água até aqui, empurrando a câmera. Não uso muito equipamento, essas coisas todas. Acho que a ideia é sempre ter uma solução criativa que interfere pouco. Muitas vezes, soluções altamente tecnológicas atrapalham a interpretação e atrapalham o resultado. E outra coisa, a cena da piscina eu fiz uma vez só, e começa à meia-noite e acaba no final da manhã. Então, a luz vai alterando de acordo com a cena. Começa totalmente escuro e vai mudando a luz durante a cena, vai mudando até que no final já é dia, está clareando o dia. E eu gosto muito da interpretação do cachorro, viu? Que está muito bem o cachorro. E quanto custou o filme? Barato. Para mim, o talento supera o orçamento, entendeu? Ter condição de fazer com tantos figurantes. Dessa forma, custou um pouco mais que os outros. Mas foi muito importante ter conseguido aquelas pessoas, todos os figurantes estão bem, todo mundo está bem. E você falou, quanto tempo demorou? Deve ter demorado 5 a 6 semanas. Eu filmo rápido, não perco muito tempo, não. Eu acho que o mais importante na hora de filmar é a concentração. Na hora de filmar, todo mundo tem que ficar quieto, todo mundo tem que estar concentrado, todas as pessoas que estão em volta. Nesse filme tem muita gente em volta sempre. Toda a equipe, todo mundo tem que estar no clima da concentração para poder fazer. E a gente tem conseguido bons resultados. Oi, Neville, eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou muito do amor que você tem pelos atores, isso fica muito claro em você. E o filme tem essa coisa do painel, né, dos personagens, de muitos personagens, e são atores gigantes, né, que a gente ama, né, do cinema brasileiro, o João Barcelos, o Jadel Filho, a Cristiane Toroni, a Tânia Bosco, o Whistle Gray, o Guará. São vários atores, até uns que aparecem pouco no filme, eles já são gigantes, né, o Maurício do Vale, a Maria Gades. Queria que você contasse para a gente desse amor, histórias que você teve com eles na gravação do filme, se você lembra alguma história que você queira dividir com a gente, da convivência com as pessoas na feitura do filme, né? Como isso foi para você. Só completando, são mais de 50 atores aí, né? Só pensando nesse número. São mais de 50 papéis falados, personagens com alguma fala, com algum jeito. Para mim, a coisa mais importante do cinema são os atores e as atrizes. O mais importante é isso. Não adianta ficar... para mim, eles é que falam o filme. O filme, eles é que anunciam o filme. Para mim, o que eu mais gosto é trabalhar com ator, é estar com eles, é viver intensamente cada cena. É o que eu peço sempre aos atores, viver intensamente cada cena. E você deve estar sempre aberto para coisas que aparecem, que acontecem. Como eu falei no caso da música, que ela falou. E tivemos que tirar a música do Jorge Ben para colocar no Robson Jorge, pela qualidade do coisa. A qualidade do Jorge Ben é muito boa também, muito grande. E o Jorge Ben, um ano depois que o filme passou, encontrou comigo, me deu um abraço e falou assim, a nossa música ficou muito bem. Isso quer dizer que ele não viu o filme. Entendeu?
Boa noite, Neville. Então, ele também, viu? Minha pergunta é com relação à cena da festa que envolve o Antônio Pitanga e a atriz americana. E eu gostaria de saber de onde surgiu a ideia da cenografia daquela festa, principalmente com relação à estátua de pênis gigante que aparece no filme. Aproveita, Neville, fala que essa cenografia acabou ganhando um prêmio, né? Eu acho que você ganhou em Gramado em 83. Não foi, eu acho que em 83 você ganha cenografia e figurino com esse filme. O Festival de Gramado muito careta, né? Os jurados muito escrotos, e o filme estava na censura. Não, infelizmente não foi o que ele disse. Devia ter ganho, sim. A cenografia da Yurika Yamazaki, irmã da cineasta Tezuka Yamazaki. A cenografia dela. E o filme, nós conseguimos uma autorização especial para passar em Gramado. Mas fomos muito mal recebidos em Gramado pelos caretas, pelos canalhas, pelos cretinos, pelos burros e pelos idiotas. Eu gostaria de tentar lembrar a comissão, o júri de Gramado, repleto de imbecis, tá? Usaram o Festival de Gramado para apoiar a censura. O festival perplexo, moralistas, broxas, né? Ficaram assustados com o filme, não viram. Então, era bom um dia lembrar quem era esse júri, esses ratos, essas pessoas. Eu tenho o maior desprezo pelo júri de Gramado desse ano. O filme não ganhou nenhum prêmio em Gramado. Estava preso na censura, mas nem assim ganhou alguma coisa. Merecia ganhar muito mais, merecia muita coisa, principalmente pelos atores, pelo roteiro, pela música, pela cenografia espetacular do filme, por várias coisas, mas não aconteceu. No site de Gramado tem ganha 93 de cenografia. Olha aí. Eu acho que eles estão mentindo. Eu estudei isso. Esse cara é foda, né? A gente tem que rir um pouco. Não, em Gramado foi um horror. Eles todos contra o filme, apavorados. O cara vê um pau, fica doido. Entendeu? É que ganhou o Sargento Getúlio do Hermano Pena como o melhor filme nesse ano de 83. Sargento Getúlio é uma história de... E eu não tenho uma história do... Qual? Hein? João Baldo, meu amigo, muito bom, João Baldo, muito merecido. Mas, olha, eu não lembro de ter ganho da Erika Yamazaki ter ganho esse prêmio. Eu lembro da estupidez dos jurados, da burrice deles, do moralismo e da falsidade, não é? E aquela velha palavra que define o cinema, da hipocrisia. Né? As pessoas nascem nu, morrem e são enterrados nus, e aquele corpo acaba. Mas passam a vida inteira escondendo o corpo. Não é o que acontece hoje, que hoje existe um mercado do corpo. Né? Esse filme é premonitório porque vai acontecer depois. Ele é premonitório porque hoje a grande valorização é o corpo à venda, é o corpo total nas redes sociais, em todos os lugares. Hoje o que acontece são as fofocas, o valorizado são as mentiras. Então é uma premonição dessas coisas que acontecem. É premonitório politicamente, é premonitório socialmente, é premonitório artisticamente e é premonitório, como ele disse, artisticamente, politicamente, socialmente, e é premonitório no sentido da roubalheira, da corrupção,
A roubalheira naquele tempo só se roubava milhões, hoje são bilhões. Se você abrir a televisão agora, nesse momento, e ver lá o jornal que estiver passando, vai estar falando de um grande roubo, de quantos bilhões foram desviados. É assim que é. Então, aquelas pessoas, os deputados, os senadores, como é que chama aquele cara lá? Comendadores, não é? Toda essa parte que está ali no filme está muito envolvida com tudo isso. Eu não condeno a prostituição, mas eu condeno a corrupção. Eu condeno as pessoas que são obrigadas a conviver com isso, as pessoas que são obrigadas a viver disso. Nós não vamos fazer aqui um muro de lamentação, nem de condenação, mas vamos falar da realidade. Então, eu acho que o filme é premonitório economicamente também. E o que a gente vê é que todas essas coisas, as pessoas ainda estão mais pobres e hoje tem 10 vezes mais favela do que tinha quando fizeram um filme. 10 não, umas 50, umas 150 vezes mais. Gente, vou passar para ele. Mais alguém tem alguma pergunta? Para a gente encerrar. Passo para você depois e termina ali. Oi, boa noite. Pelo que foi conversado hoje, eu entendo que um dos principais triunfos do filme é mostrar a realidade. E, pela minha experiência com a obra, essa realidade é desesperançosa. Eu queria perguntar para o senhor, pensando principalmente no Rio de Janeiro, se não existe esperança, existe, mas se não cabe no filme, ou existe e está no filme? Olha, muito boa pergunta. Existe, sim. Existe o vício e a virtude. A última cena, olha, esse cara do chapéu está indo embora, não pode ir embora não, bicho. Ah, vai fumar, é viciado, tá bom. A gente tem que se divertir um pouco. É que abre caminho para a sensibilidade, é que abre caminho para o verdadeiro amor, para a verdadeira relação. Porque como é hoje? Hoje é espantoso como hoje existe o ciúme. O ciúme, fez isso, olhou para não sei o quê. Hoje a briga é total, permanente. A fofoca é sempre baseada nesse embate. A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de entendimento, a falta de aceitação, a falta de sensibilidade é muito maior hoje. Mas isso então parece que acabou o verdadeiro amor. Né? Acabou. As pessoas casam, vivendo uma ilusão que se amam muito, que é para sempre, e dura uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E pode durar até 50 anos de sofrimento, de prisão. O casamento pode virar uma prisão, um sofrimento diário, que você não tem condições econômicas, morais para manter, mas você segura. Manter um casamento vira um problema, conviver com o inferno e fingir que está tudo bem. É mais ou menos assim. Mas acho que a próxima revolução social, não é da verdade. Só a verdade liberta. Até fala na Bíblia, tem esse versículo que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que todas essas coisas só levam ao amor verdadeiro, ao amor profundo, onde o mais importante é a compreensão, o mais importante é o entendimento, o mais importante é a aceitação de si mesmo, a aceitação do outro e a aceitação da relação. Acho que, não sei se é a próxima revolução, mas é perto disso, estamos à beira de uma revolução espiritual. Ninguém fala isso,
falam muito, hoje em dia, só se fala do dinheiro, do crescimento, do roubo, da lei de ganhar o dinheiro fácil, da mentira, de todos os meios são legais para conseguir os resultados. E os exemplos das pessoas com mais dinheiro, não é? Que desses bilionários todos podiam estar fazendo aí hospital, podiam estar fazendo escola, estão fazendo não sei o quê. Hoje vivemos um momento de acumulação, de fazer uma montanha de dinheiro para depois ser soterrado por ela. Mas qual é o futuro? O futuro mas isso não traz felicidade, isso não traz alegria, isso não traz a verdade da alegria, da simplicidade, mas sem abrir mão. As pessoas não querem abrir mão das dificuldades, do sonho de uma coisa irreal que não vai acontecer nunca. A verdade é que a espiritualidade tende a começar a aparecer. Não é a espiritualidade de uma igreja, de uma denominação. Não é além disso, é aprender a conviver com o espírito. Existe a matéria e o espírito. Todo mundo só trata da matéria. Abre um jornal e fala alguma coisa de espírito. Nada de espírito. Vai ver no televisor, não, nada de espírito. Mas a espiritualidade, saber que temos uma alma, que temos um espírito e temos um desenvolvimento espiritual, é o caminho. Acho que a próxima revolução é o desenvolvimento espiritual, é a libertação. Vivemos um exagero, mas isso não exclui o crescimento da espiritualidade e a busca incessante e permanente da verdadeira felicidade, da alegria das coisas simples e da alegria da aceitação do outro e do autoconhecimento. Vivemos uma mentira das pessoas se desculpar. Não é culpa minha, não tem nada a ver com isso. Mas as palavras são desenvolvimento espiritual, aceitação e desenvolvimento das relações. As redes sociais estão repletas de problemas. Nada disso. Acho que o exagero leva a uma busca. Por exemplo, tem aí a inteligência artificial, tem tudo, mas essas são as coisas menos procuradas. O desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento de uma relação saudável, uma relação que não seja uma prisão, que não seja uma vigilância de um para o outro. Eu tenho muita vontade de fazer, eu sou um artista contemporâneo também, e quero fazer algumas instalações para criança, e quero fazer instalações buscando o amor também. Tem que estar na pauta. Essa coisa de mostrar o Rio sem hipocrisia, parece que é a coisa mais importante. Se não conhecer o amor, se não conhecer a verdade, não pode mudar. Mas eu acho que a vitória final é do amor. Essa é a verdade. E ela tem que buscar o desenvolvimento espiritual. Por enquanto, estamos no 90% de tudo que você vê é o desenvolvimento material. É o carro, é a casa, é a fortuna, é o roubo, é o assalto. Tudo é material. A busca espiritual, muito longe. E até as próprias religiões totalmente ligadas no desenvolvimento material, no acúmulo do dinheiro, no acúmulo da propriedade, no acúmulo da riqueza. Vivemos um momento difícil, mas as duas profissões mais importantes do mundo hoje, as duas profissões mais importantes é o professor e a psicanálise. Mas vai dar certo.
A minha pergunta não é tão boa quanto a dele, mas é genuína. Teve alguma obra, seja filme, livro, que te inspirou a fazer esse filme? E você falou muito do cinema atual, tal. O senhor tem algum filme, alguma mídia favorita, algum filme em específico favorito, tirando os seus, óbvio? O meu filme favorito? Olha, não, você falou outra coisa. Você falou que se eu estou copiando alguém, se me inspirou em alguma coisa. Olha, como fala? O que ele disse? Foi a própria vida que te inspirou? Não, foi o estudo. Eu tive uma sorte muito grande. Isso é importante. Eu tive uma sorte muito grande. Eu nasci em Belo Horizonte e, naquela época, quando eu estava começando, tinha em Belo Horizonte um cineclube chamado SEC, Centro de Estudo Cinematográfico. E é inacreditável, tinha em Belo Horizonte também, nos anos 60 e 70, uma revista chamada RCC, Revista de Cultura Cinematográfica. E essa revista duelava com o Cahiers de Cinema. E tinha também um outro negócio lá chamado CEMIC, Centro Mineiro de Cinema Experimental. E tinha um outro negócio que era o TU, Teatro Universitário. Eu tive a sorte de viver esse momento. Isso não existe hoje em lugar nenhum, nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Não temos revista de crítica de cinema, não temos essa coisa do conhecimento. Dessa forma, para mim, o cinema é paixão. O mais importante do cinema é o talento, né? Então, o centro, o SEC, o Cineclube era assim. Isso aqui é um cineclube, né? O cineclube era assim. Esse mês, nós vamos visitar o cinema soviético. Pudovkin, Eisenstein, o cinema soviético. E chegava uma pessoa lá na frente, passava os filmes mais importantes, chegava uma pessoa, falava 10 minutos, passava o filme, e depois tinha um debate de 1 hora, como estamos tendo aqui agora. Vocês estão indo muito bem, eu estou feliz de ouvir vocês. Então, tivemos uma grande admiração pelo cinema soviético. Depois, no outro mês, era um ciclo do cinema japonês, e depois era o ciclo do cinema sueco, e depois era o ciclo do cinema inglês, e depois era o ciclo do cinema italiano, e depois era o ciclo do cinema francês. Genial. Depois fomos no cinema americano, depois fomos até o cinema mexicano, depois fomos até o cinema argentino. Dessa forma, para mim, a mensagem que eu posso passar para alguém, a coisa mais importante é a cultura. Se você está estudando na universidade, você tem que aprender 5 anos lá para ser médico, dentista, não sei o quê. A cultura cinematográfica, para quem gosta, é muito importante, principalmente para quem quer fazer. Então, amar o cinema profundamente, ter um entendimento profundo das várias cinematografias, cinema indiano, ter um conhecimento é muito importante. Conhecer os mestres é muito importante. Para mim, então, quando você falei de Pasolini, fala de Orson Welles, fala de Buñuel, fala de grandes gênios, do Jean-Luc Godard, de Truffaut, de tudo. Tem mais de 50 nomes para falar. Fellini, Antonioni, Pasolini, claro. Isso não quer dizer que você queira imitar eles, queira ser como eles. Quer dizer que você quer ser um deles e não para imitar eles. Eu não quero imitar você, eu quero ser companheiro seu, companheiro de busca. O mais importante para mim é a cultura. Por exemplo, o cinema foi inventado em 1895. Esse ano está completando 130 anos. Por isso que chamam de a sétima arte, porque tem todas as artes no cinema. Tem a literatura, tem a fotografia, tem a música, tem tudo. E o cinema foi inventado só há 130 anos atrás. Em dezembro, estamos chegando em dezembro
em dezembro de 1895, foi exibido o primeiro filme dos irmãos do Lumière, não é? Em Paris, dezembro de 1895. Nesse tempo, o cinema era mudo, não tinha música, o cinema não tinha montagem, não tinha nada disso. Como era? Como era o cinema mudo? Como era contar uma história sem palavras? Como era contar uma história sem palavras e sem letreiro embaixo? Como era? Como era? E existia um cinema mudo. E então, como era? O cinema mudo era basicamente baseado nos atores e nas atrizes. Era eles que dominavam. Não tinha zoom, não tinha nada dessas coisas. E é um cinema que é onde a gente tem que aprender muito. Como é que uma atriz mostrava para um ator um sentimento? Através do olhar. O olhar era tudo. O close no olho era muito importante. Através do olhar, você passa medo, passa sensibilidade, passa alegria, passa tristeza, passa emoção de amar, de querer, de desejar, de ansiedade, de tudo. Tudo através do olho. Olha quanta coisa a gente tem que aprender. Que coisa linda, não é? Depois vem o cinema falado, melhora mais. Depois vem o cinema em cores, era preto e branco, vem a cor. Você tem que aprender em cada um deles. Eu tenho uma admiração muito grande pela história do cinema. A gente aprende em todas as fases. Essa é a nossa questão. Nós que amamos o cinema e queremos fazer cinema, e fazemos cinema, ou vamos fazer, conhecendo a história, vai ser melhor. Eu vejo, ontem mesmo esteve na minha casa, no Rio de Janeiro, duas alunas de cinema da PUC do Rio. Aqui é a USP, lá é a PUC. Estava no 5º período, 6º período, estava quase acabando. E ela não conhecia nada da história do cinema, não sabe nada, não conhece nada, não sabe dirigir um filme, não sabe dirigir uma cena, não sabe dirigir um ator, não sabe dirigir uma atriz, não sabe buscar emoção. Como é isso? Tem que saber tudo isso. E a história te leva a todas essas coisas. E esse conhecimento da história das várias cinematografias, respondendo essa pergunta de copiar, se você não tem que copiar, você tem que ser um deles. Ah, o Fellini é bom. Não vai copiar, não. Seja como ele. Ele vai ser um companheiro seu, ele vai ser um colega seu. Mas falando do Rio Babilônia, muitas vezes já falaram que negócio de A Doce Vida, que é um filme espetacular, maravilhoso, que o filme parecia A Doce Vida. Pode ter copiado A Doce Vida. A Doce Vida é um filme maravilhoso. Tenho um grande amor pelo Fellini e por esse filme. Mas na Doce Vida não tem favela, na Doce Vida não tem droga, na Doce Vida não tem samba, na Doce Vida não tem pobreza, na Doce Vida não tem nada disso. Nada que tem nesse filme tem naquele filme. E nada que tem naquele filme tem nesse filme, ou pode ter nesse filme. Então, é muito diferente a Via Vêneto, a alta sociedade, em confronto com a pobreza, com a miséria, com a falta de tudo. Dessa forma, eu não procuro copiar ninguém. Eu acho que eu tenho uma pista, um caminho que muitos não têm. Tem cineastas que fazem, que todos querem fazer a mesma coisa, todos querem fazer sucesso, todos querem ganhar dinheiro, querem ser sucesso de bilheteria. Eu nunca pensei em dinheiro e sucesso de bilheteria. Eu penso na verdade. Sempre pensei na verdade. Tive 5 filmes proibidos, interditados, jamais exibidos. Eu vim a me tornar o mais proibido cineasta do cinema brasileiro. Não é nenhuma honra, não é nada, mas é também um motivo de ser fiel à verdade, ser fiel ao talento, ser fiel à coisa.
Se você ficar fugindo, não vou fazer isso aqui, porque isso aqui não pode. Isso aqui eles não gostam. Isso aí eles não vão querer. Isso não podem ver. Não, ninguém vai gostar. Não pode ser assim. A liberdade e a cultura é tudo. Se vocês que estão aí querem fazer cinema, eu quero falar uma coisa. Cada pessoa que está aqui nessa sala, cada um de vocês aí, meninos e meninas, cada um pode. Qualquer um de vocês pode. Se quiser, vocês podem. Ainda mais hoje, que é muito mais fácil. Ainda mais hoje, que os equipamentos são muito mais disponíveis. Existe uma disponibilidade muito maior. Existe uma farsa. Não, eu quero aquela luz, eu quero aquela câmera, eu quero nada. Calma. Todos que estão aqui podem, se quiserem. Podem fazer como diretor, podem fazer como roteirista, pode fazer como argumentista, pode fazer contando uma história, pode fazer como ator, pode fazer como atriz, pode fazer como cenógrafo, pode fazer como figurinista, pode fazer como músico. O cinema é um campo muito amplo para a criação e para a invenção. Vou repetir mais uma vez. Todos podem. Se Neville pode, todos podem. E, entendeu? Essa é aqui a verdade. Hoje as pessoas, eu entrei na faculdade. Estamos numa faculdade, não é? Tem muito aluno aqui. Não sei, mas eu nunca fui em faculdade nenhuma. Eu só entrei para dar aula, mas muito pouco também. Eu tenho o prazer de estar pela segunda vez na USP. Como a USP é importante, como a USP forma pessoas, personalidades, como é legal estar aqui. Que honra, né? Estou na USP. Então, a verdade é só essa. Prestem bastante atenção. Todos podem, qualquer um aqui. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho talento. Tem, mas tem que buscar. Não vai ser um milagre. Na Bíblia, vamos falar da Bíblia mais uma vez. Na Bíblia, eles falam assim. Tem uma passagem da Bíblia que fala que se alguém não tem inteligência, se alguém não tem... eu sempre achei que eu não tinha inteligência. Então, se alguém não tem inteligência, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Como é, então? Inteligência é talento, é capacidade. E o que é a inteligência? A inteligência é conhecimento. Você não tem inteligência, não vai buscar, vai estudar, vai procurar, vai se aperfeiçoar, vai ver as diferenças de cada coisa. Por isso que eu falo, eu tive uma sorte muito grande de morar em Belo Horizonte, quando tinha estudo, ficar entendido em sistema soviético, entendido em sistema sueco, Bergman, entendi sistema japonês, Kurosawa, tá bom, entendi sistema francês, tudo, mas não é o sistema francês de hoje, é desde a sua história, a história é magnífica. Entende? Então, começar a estudar o cinema, é só 130 anos de cinema. A pintura tem 15 mil anos, a escultura tem 18 mil anos, tem uma estatuazinha desse tamanho que acharam na Alemanha, tem 15, 18 mil anos, já tinha. A pintura rupestre nas cavernas, 15 mil anos, não é? A cenografia tem 15 mil anos, a música tem 15 mil anos, está lá na Bíblia, dançando as cerimônias e tudo. Então, gente, é uma arte nova, é uma arte maravilhosa, e uma arte abrangente. Todos podem, todos podem. Você pode, você pode, você pode, você pode. Não interessa a idade, interessa a qualidade. Hoje em dia fala muito essa coisa da juventude. Não, essa garotada vai resolver esse problema. Não, está errado. Quem vai resolver é quem sabe. E tem muita coisa que não tem idade. A inteligência não tem idade. A literatura não tem idade. A poesia não tem idade. A arte não tem idade. A educação não tem idade. O talento não tem idade.
Todos podem. Então, a solução não é da idade. A solução é do conhecimento, aumentar o conhecimento, buscar o talento, buscar a sensibilidade, buscar a informação. Essa é que é. As pessoas querem resolver na ignorância, não sabem nada. Não, eu quero já fazer, não vai dar certo. E, às vezes, pode até raramente dar certo, mas não vai dar certo a vida, não vai ser feliz. O importante não é quanto você ganha, é o que você consegue fazer e ser feliz nas coisas que você faz. Essa é que é a ideia. Aí você, o filme foi censurado, vou chorar, aquele de vergonha, vou mudar de profissão. Não! Vamos continuar fazendo. O importante é o marceneiro gostar de ser marceneiro e trabalhar na madeira e trabalhar nas coisas. O importante é o artista ser feliz com o quadro que ele pinta, com a pintura que ele faz, com a escultura que ele faz, com o poeta, com a poesia dele. A gente tem que ser feliz com as coisas que a gente faz. Essa é uma felicidade da vida. Não adianta o cara ser banqueiro, ter milhões na conta. São os desgraçados, choram todo dia. Tem que chorar mais, tem que sofrer mais. Isso não dá fortuna, não livra ninguém do sofrimento. Vão sofrer mais e a vida vai ser um inferno. E é isso mesmo, tem que saber. Essa é a idóia. Agora, só para mim terminar, eu quero dizer, todos podem. O que quiserem, todos podem. Neville, tem uma última pergunta, mas a resposta tem que ser rápida também. A última pergunta vai ser bem curta. Não, vai ser bem direto. Eu ia fazer 2 perguntas, mas eu corto uma, então eu vou fazer só uma pergunta. É para fazer 2, então? Temos tempo? Eu faço as 2. Não temos? Esse NUSP. Cortou o tempo. Não, então pronto, eu faço uma. E o Anti-Nelson Rodrigues, hein? O Anti-Nelson Rodrigues é um filme que eu quero fazer. Eu fiz 2 filmes de Nelson Rodrigues. Eu fiz A Dama da Lotação, que é um conto, e fiz Os 7 Gatinhos, que é um... E fiz... Oi, obrigado, companheiro, ele está ajudando. Você pode fazer a segunda pergunta também, eu gostei. Fiz 2. Fiz um conto, adaptei para o cinema, e fiz uma peça de teatro, Os 7 Gatinhos. Aliás, eu queria avisar aqui que Os 7 Gatinhos, no teatro, está passando no Teatro Oficina, segunda e terça, toda segunda e terça. Hoje é quinta, segunda vai ter. Eu vou ter que voltar aqui só para ver Os 7 Gatinhos, entendeu? E gostaria de fazer um romance também. Mas vou fazer mais uma, que é o Anti-Nelson Rodrigues. O Anti-Nelson Rodrigues é coisa típica de um grande artista. É negar a si mesmo. Eu vou ser ao contrário do que eu sou. Eu vou negar a si mesmo para continuar criativo, para continuar verdadeiro. O Anti-Nelson Rodrigues é a única peça de Nelson Rodrigues que o final é um final feliz. O final ele fala assim, eu te amo. Olha, nunca teve peça que não, ninguém se ama, é tudo uma briga, da dissolução da família, tudo. Mas o Anti-Nelson Rodrigues, ele faz uma peça contra as outras peças, com essa motivação espetacular, poder acabar uma peça falando, eu te amo. Existe coisa melhor na vida do que falar eu te amo, hein? É bom demais, né? Eu te amo, hein? Quem aqui não falou eu te amo ainda? Todo mundo aqui já falou. E quem não falou vai falar logo. Outra pergunta. Vai acontecer o Anti-Nelson? Se for possível, eu tenho vários projetos, né? Eu vou falar 3 ou 4 aqui. Eu quero fazer o Anti-Nelson Rodrigues, quero fazer A Dama da Internet, eu pretendo fazer. Quero fazer Bordel Brasil, onde o Brasil é dirigido em um bordel, onde o presidente vai e passa mal e vomita e caga em cima da mesa, viu? É o Bordel Brasil, os ministros todos corruptos tramando golpes. E tem também o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? É ser feliz. E a outra? A última é a poesia, Neville, porque é um filme que tem poesia o tempo todo, né? Na verdade,
Rio Babilônia É poesia. é cinema, mas é poesia. Né? A poesia está no jeito cabisbaixo do marciano, está no olhar da Norma, está em tudo quanto é lugar. E eu me pergunto, assim, como é que é a poesia agora, né? Como é que é a poesia? Se alguém da plateia quiser responder também, né? Porque talvez alguém saiba dizer onde é que está a poesia. O que é a poesia agora, David? Porque como é que a gente faz uma poesia no momento que, não quero estar. Não tenho tempo para ouvir a poesia. Não, estou no metrô, eu quero pensar só no banho que eu vou tomar. As pessoas estão aqui, né? As pessoas estão o tempo todo em outro lugar, né? E aí, está no celular, a mídia cibernética, esse espaço, essa coisa do eu estou em outro lugar e eu estou em outro tempo. Como é que eu estou na poesia? Como é que eu vou para a poesia? Como é que a gente chega para a poesia? Olha, mais uma vez, cada pessoa que está aqui, sem exceção de ninguém, vive a poesia. Cada pessoa que está aqui é um poeta também. A poesia faz parte da nossa vida. Aquela história que já falamos antes, da vida material e da vida espiritual. A vida espiritual leva a poesia. A poesia está presente mais do que nunca. Cada um que está aqui quer fazer uma poesia, quer viver uma poesia, quer viver um grande amor, quer ser feliz. Todo mundo aqui quer ser feliz, viver um grande amor, poder dizer para alguém, eu te amo, que bom. Isso é a poesia. A poesia não tem data, não tem, é como eu disse, não tem idade. Eu acho que estamos vivendo um momento de grande poesia. E eu acho que temos muitos poetas aqui. Eu fico tentando fazer poesia também. Todos aqui devem tentar. A gente não pode abrir mão do amor, a gente não pode abrir mão de ser feliz, em idade nenhuma ou momento nenhum. Agora não tem mais tempo para ser poeta, não sei o quê. Leia a poesia, busque os poetas. Esse nosso filme aí tem um grande poeta, que é o Pablo Neruda. O mundo é cheio de grandes poetas, né? Essa sala também. Eu vou ficar lá atrás, eu quero só dar um abraço em cada um. Um abraço. Gente,